Bom dia, nós vamos resolver um outro exercício de físico-química. Esse exercício diz o seguinte: você tem um manômetro que consiste de um tubo em forma de U, e nesse manômetro você tem um líquido. Um lado é conectado a um dispositivo e o outro está aberto. Ele te diz então que a pressão nesse dispositivo você consegue encontrar ela usando a diferença das alturas do líquido nesse tubo. Então ele vai dizer que o líquido é água e que a pressão de fora, a pressão externa, é 770 torr. E que o lado que está aberto ele fica 10 centímetros abaixo do lado que está conectado no dispositivo. Aí ele quer saber qual que é a pressão nesse dispositivo. Bom, vamos entender primeiramente como que funciona esse manômetro em U. Então, nada mais é do que um tubo vazio, onde você coloca um líquido, aqui ele está dizendo que é água, e aqui eu estou colocando os dois orifícios abertos. Então, no mesmo nível, o que acontece? Você tem a mesma pressão. Por exemplo, se for uma pressão externa aqui, a própria pressão atmosférica, a gente sabe que a pressão do outro lado, naquele mesmo nível, na interface entre o líquido e o ar, você vai ter uma pressão igual. Então, se aqui era pressão atmosférica, do outro lado você também tem uma pressão que é equivalente à atmosférica. Se os dois estiverem abertos, claro, eles estão sujeitos só à pressão atmosférica. A mesma de um lado é igual à do outro quando você analisa o mesmo nível, esse mesmo traço aqui. Bom, acontece que ele vai conectar um dos lados, num dispositivo. Quando você faz isso, você tem a pressão do dispositivo. E aqui o que ele diz nesse exercício? Que quando você conecta num dispositivo, abaixou 10 centímetros do lado aberto, então ficou assim. Então, veja só, a altura aqui é 10 centímetros. A gente já tem uma informação muito útil aqui. A pressão do dispositivo é menor do que a pressão externa. Isso é claro, porque acabou que o líquido foi para o outro lado. Se esse dispositivo tivesse mais pressão que a atmosférica, ele ia empurrar líquido. Ali ele puxou líquido, Então, essa é uma informação clara que a gente só de desenhar aqui a gente já consegue observar. E então, a gente tem a pressão externa. Se a gente for analisar esse ponto aqui, essa faixa, esse nível aqui, a gente sabe o seguinte: na interface entre o ar e o líquido, a única pressão que tem ali é a própria pressão externa. E do outro lado, um conjunto de pressões aí. Você tem a pressão do próprio dispositivo, ela é pequenininha, o líquido até foi para lá, mas ela existe, claro. E você tem uma pressão também, que é o quê? A pressão hidrostática, a pressão exercida por essa coluna de líquido, que nesse caso é água. Bom, então a gente tem uma informação já muito útil, porque nesse mesmo nível, é assim que funciona um manômetro de tubo em U. Nesse mesmo nível, a gente sabe que as pressões são iguais. Então eu sei o quê? Que a pressão externa, aqui, bem nessa interface, é igual à pressão aqui, que é a pressão exercida pelo dispositivo e pela pressão hidrostática. Fazendo o cálculo de tudo isso, a pressão hidrostática a gente já sabe que pode ser calculada por ρ, G e H, eu preciso usar isso tudo em unidades do sistema internacional. A pressão externa, ele já me informou que é 770 torr, só preciso converter isso daí para Pascal, que é a unidade do sistema internacional. Então vamos lá. 760 torr, isso é um dado, é equivalente a 101.325 Pascal. Então se a gente faz uma regrinha de 3, para 770 torr, que é a pressão externa que ele nos informa, você obtém aí que isso equivale a 102.658 Pascal. A mesma coisa aqui na pressão hidrostática, a densidade dada é essa, eu vou multiplicar por 1000 para ter em quilogramas por metro cúbico, que é uma unidade do sistema internacional. A gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a altura a gente precisa usar em metros, Como ele passou em centímetros, a gente converte para metros, a altura da coluna. Então, quando a gente isola a pressão do dispositivo, subtrai os dois valores, a gente encontra que a pressão do dispositivo é 101.680 Pascal. Posso colocar em quilopascal, basta eu avançar 3 casas aqui, isso é 101, aqui eu coloquei 0,6, mas correto seria 0,7, 101,7 quilopascal, o arredondamento aqui, teria 101,68. Para colocar só uma casa, 68 vai para 7, 101,7 quilopascal. E aí eu posso dar, então, uma respostinha. Então, nas condições apresentadas, o dispositivo exerce uma pressão de 101,7 kPa. Até já corrigi aqui. Ou seja, 101.680 Pascal. Estou colocando em Pascal e em quilopascal para a resposta ficar um pouco mais completa. Se precisava mesmo? Talvez não. Bom, e qual é a proposta desse exercício? Ele tem 3 propostas, vejo eu, básicas. Apresentar o princípio de um manômetro em U. Você vai trabalhar com conversões de unidade, porque ele passa em torr, mas a gente precisa converter isso para Pascal. E claro, revisar alguns conceitos de hidrostática para você ter um pouco mais de familiaridade com eles. Bom, e assim a gente finaliza esse exercício. Obrigado a todos.